Eu quero trazer uma reflexão hoje, devido a gente ter ceia, ser uma programação atípica, vou reduzir um pouco o tempo da palavra. Então, por isso, mais do que nunca, eu peço sua atenção para a reflexão que nós iremos fazer aqui. Vale ressaltar que quando eu estava orando essa semana, eu ouvi um sermão musical chamado O Grande Banquete, do Marcos Telles. E esse sermão ministrou muito o meu coração. E eu vou pregar basicamente um sermão. Eu vou só reproduzir. Eu queria, se eu pudesse, eu tinha colocado ele aqui, mas seria um pouco difícil. Mas eu vou, pelo menos em partes, eu vou trazer alguma reflexão desse sermão. Vou trazer um trecho dele aqui no meio da mensagem, porque falou muito ao meu coração. Eu fui muito ministrado e eu espero que ministre o seu. Eu acredito que essa é uma verdade que o Senhor quer trazer como reflexão para a igreja. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Nós vamos ler do verso 15 até o verso 23. Aleluia. Essa é uma reflexão maravilhosa e Marcos Telles, que é um cantor, ele coloca isso de forma musical e poética, de uma forma maravilhosa. Eu não vou conseguir fazer isso porque eu não tenho esse dom. Louvado seja Deus pela vida dele, que tem esse dom. Eu não tenho. O máximo que eu posso é expor a palavra por meio de pregação mesmo, mas não tão poética. Mas eu tenho certeza que se a gente abrir o coração, e eu vou compartilhar o que Deus falou comigo também através desse sermão. Nós estamos hoje numa mesa de banquete, a mesa do Senhor, amém? Hoje é dia de ceia. Para que nós tivéssemos acesso a essa mesa, alguém teve que pagar um preço. E o nosso papel é crer naquele que nos deu acesso. E é disso que se trata o grande banquete, de alguém que nos deu acesso. Mas não só isso, como que isso se alinha então com o culto de missões, com o fato de que esse Senhor que deu uma grande festa, um grande banquete, ele tem um servo. E através da vida desse servo é que ele traz as pessoas para o grande banquete. Isso é um símbolo. O servo desta parábola que nós iremos ler em Lucas capítulo 14 representa eu e você, nos representa. E nós precisamos então entender qual é a nossa responsabilidade no grande banquete que o Senhor Jesus preparou para aqueles que estão longe, para aqueles que estão perto, para aqueles que estão marginalizados. O Senhor preparou um grande banquete. E existe então a figura de um servo que é essencial para que todos que o Senhor deseja cheguem ao banquete. Abra comigo, já abriu, né? Vamos ler junto. Lucas capítulo 14, a partir do verso 15, diz assim: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Aleluia. Então o Senhor disse: Seu servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia.
Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Feche os olhos e vamos orar nessa noite. Pai, é bom o que eu posso dizer para o Senhor? Eu devo a minha vida ao Senhor. Eu devo tudo ao Senhor. Como não responder a sua palavra? Depois de ter me alcançado, me achado, Senhor. O Senhor me viu. O Senhor me trouxe para a sua presença, para a sua mesa. E eu sou muito grato por isso. Se hoje eu prego a sua palavra, é porque o seu amor me constrange a isso. É porque eu não posso, Senhor, pensar numa vida onde eu não faça isso. Nos faz entender o teu amor. Nos faz entender a graça que há sobre nós. Porque eu sei que essa graça, uma vez revelada aos nossos corações, ela nos impulsiona a sermos missionários aonde quer que a gente vá. Senhor, e só o Senhor pode revelar isso a cada coração. Eu não posso. Eu não posso, eu não tenho como. Eu sou um simples ser humano. Mas o Senhor pode todas as coisas. E que nessa noite a gente entenda por que a gente tem que ser missionário. Por que temos que cumprir com a nossa missão na terra. A razão da nossa existência. O porquê viemos ao mundo. Nós não existimos por acaso. Nós estamos aqui porque o Senhor planejou a gente mesmo muito antes dos nossos pais. Os nossos pais biológicos não são a nossa origem, o Senhor é. Porque quando nós ainda, os nossos dias nem existiam, o Senhor já tinha planejado cada um deles. Embora muitos de nós achemos que somos um erro, a sua palavra ela nos afirma com convicção, de forma categórica, de que nós somos um plano, não um erro. E que todas as dores que nós vivemos na vida, elas vão cumprir um propósito de sarar outras pessoas quando nós deixarmos ser sarados pelo Senhor. Nos ajuda a entender isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Essa parábola ela tem 3 grupos. O primeiro grupo eram os que haviam inicialmente sido convidados à festa. E que, ao serem avisados de que tudo estava pronto, começaram a dar desculpas. O primeiro grupo, o convite é: venham, tudo já está pronto. O dono do banquete, o dono da festa já tinha preparado tudo, eles só precisavam ir. Mas, um após um, cada um começa a dar a sua desculpa. Infelizmente, não é diferente hoje. Infelizmente aqui, me ouvindo nessa noite, tem um monte de gente ainda dando desculpas. Quando eu conseguir um emprego, ou quando eu me casar, quando a minha situação financeira estiver melhor, quando eu resolver alguns problemas que eu tenho para resolver, quando eu estiver melhor de saúde, não, eu preciso, eu tenho coisas para resolver, eu já tenho problemas demais, eu não posso me envolver com problemas dos outros. Qual é a sua? Qual é a sua desculpa? Eu falei isso no domingo passado e reitero, não importa qual seja a sua desculpa. Para cada desculpa que um ser humano der a Deus em relação ao cumprimento do seu chamado, Deus tem uma resposta imediata para dizer de forma clara que não justifica. Porque tudo que nós precisamos, nós recebemos dele. Se nós temos acesso ao banquete, foi porque ele
graciosamente nos concedeu acesso. Talvez muitos de nós, nascidos em lar cristão, podíamos muito bem nos identificar com esses homens que estava tudo pronto e começaram a dar desculpas. Aquilo, sabe, pessoas antes de nós pagaram um preço para que nós tivéssemos acesso ao Evangelho, talvez nós nunca saibamos disso. E esse primeiro grupo, então, representa essas pessoas que, embora tenha tudo para aceitar o convite, para ir à festa, e nós ainda estamos falando de salvação aqui, decidiram não fazer, decidiram não ir, decidiram não participar desse grande banquete. Mas a gente também pode aplicar no que diz respeito ao nosso chamado, porque embora o texto esteja falando do banquete, fale da presença de Deus e nos fale da salvação, de estar em Cristo, a gente tem uma atitude similar a esses homens e mulheres quando o assunto é: cumpra com o seu propósito, pregue a palavra, testemunho do Evangelho, ore por pessoas, convide pessoas. Quando o assunto é testemunhar, quando o assunto é cumprirmos o nosso chamado e fazermos a nossa parte dentro do grande plano que Deus tem para a igreja, nós não fazemos a nossa parte, nós damos desculpas. E aí vem então o segundo grupo. Obviamente, de maneira literal, até para que você possa entender, esse primeiro grupo, literalmente falando no texto, refere-se aos judeus, que sendo o povo de Deus, foi convidado para a festa, mas não quis participar. Jesus está falando aos fariseus. Jesus está falando aos religiosos que acham que tem Jesus, que acham que tem o reino, mas não tem o reino. E dão desculpas para que não se envolverem com o Senhor. E aí vem então um segundo grupo, e aqui entra a figura do servo. Quando ele já está no primeiro momento com esse grupo, quando o senhor da festa diz para o servo, ele ia até os convidados dizer que estava tudo pronto. Quando ele volta com a notícia de que eles estavam com uma série de desculpas, a palavra de Deus nos diz que ele fica muito irado. E ele então diz para o servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade, agora traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O primeiro grupo é: venham, tudo está pronto. O segundo grupo é: tragam. Ele fala para o servo, no primeiro ele está dizendo para o servo: vai lá e só diga que já está tudo pronto, que eles podem vir. Mas para o segundo grupo ele diz: traga. E esse traga aqui, no original, ele não se trata apenas de você dizer, bora ali comigo, mas se trata de contato físico. Significa segurar na mão, significa comprometer-se com que aquelas pessoas chegassem até o banquete de alguma maneira. Se necessário se fosse, te segurava na mão, carregava no colo, mas se comprometeria. Esse servo deveria se comprometer a procurar os aleijados, a ir aos becos, procurar os pobres, procurar os cegos e os mancos. E ele precisava se comprometer fisicamente a trazer todas essas pessoas ao grande banquete. Nesse ponto, a gente já pode ver que o servo se comprometeu em um outro nível com o seu Senhor. E aí, eu vou colocar um trecho do próprio sermão musical do Marcos Telles, quando ele explica esses dois primeiros momentos. Eu queria que você ouvisse, eu espero que o áudio te ajude. Coloca para mim aí, porque eu acho muito bonito a forma como ele coloca. E eu queria que você compartilhasse comigo desse momento. Quando, na verdade, atendendo ao tempo decorrido, você já deveria ser aquele que carrega no colo, aquele que compartilha o pão. Mas você está sempre necessitado, sempre num lugar de carência, de falta. Sempre alguma coisa te falta para que você cumpra o seu chamado. Quando aquilo que você anteriormente disse que te faltava é suprido, você automaticamente arruma uma outra carência e substitui a primeira por uma segunda, e você nunca se torna o guia, é sempre o guiado. Quando é que você vai ser esse alguém para outra pessoa, para um perdido? Eu quero dizer que a carência que você tem de um guia constantemente do teu lado, ela é completamente suprida quando você aceita o propósito de Deus para a sua vida, porque o propósito te preenche, porque agora você não é mais um consumidor de vida, você é um doador de vida. E isso é sobrenatural.
Quando é que nós vamos trazer pessoas para o grande banquete? Quando é que vai chegar a nossa vez? Aliás, ela já está disponível. Mas quando é que nós vamos aceitar o convite de sermos os servos que, a custo do nosso conforto, a gente vai buscar outras pessoas para o banquete? O Antônio falou isso maravilhosamente no vídeo dele, quando ele disse, quando muitas vezes nós não precisamos ir para um outro estado, não precisamos sair para outro lugar, nós precisamos levantar da nossa cama. Nós precisamos apertar o botão de desliga da nossa TV, tirar a Netflix, o Instagram de diante dos nossos olhos e perceber a miséria das pessoas que estão ao nosso lado, para que a gente possa simplesmente fazer alguma coisa e nos tornarmos os guias que Deus espera que sejamos. Nessa história existem 3 personagens, obviamente 3 grupos, digamos assim, a mais. Tem o rei, o dono do banquete, tem o guia e tem os perdidos, aqueles que precisam ser guiados, aqueles que precisam de alguém que se comprometa fisicamente, emocionalmente, espiritualmente com alguém, com a salvação de alguém. Só que tão poucos têm feito isso, infelizmente. Tão poucos têm se importado com o outro. Eu falei isso já durante todo o mês. A gente tem empregado muito esforço para que nós possamos tornar a nossa vida confortável o suficiente e religiosa o suficiente para que não nos sintamos culpados e nos sintamos satisfeitos. Mas não somos capazes de olhar para o lado. O Senhor, nessa noite, Ele está convidando você a dar um passo para se tornar um guia. Depois desse grupo onde o servo ele tinha que trazer e se comprometer fisicamente para trazer, tem um último grupo. No verso 22 ele disse, depois de chamar e trazer, se comprometer fisicamente, trazer os aleijados, os mancos, os cegos para o grande banquete, ele diz para o seu senhor, disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Essa frase me pegou. Porque a gente age como se tudo tivesse feito, pronto. Ainda tem lugar, deveria ter lugar no nosso coração para o perdido. Ainda há lugar, sabe, para os nossos relacionamentos, para novas pessoas chegarem e nos serem amadas. Ainda há lugar no coração do rei, do dono da festa, sempre há lugar. Mas a pergunta é, no coração do servo, ainda tem lugar? Ou todo o espaço do teu coração foi ocupado pelas tuas próprias demandas, desejos, prazeres e satisfações? Não há mais lugar no teu coração para colocar ninguém, amar ninguém, se importar com ninguém, se esforçar por alguém. Não há espaço, porque no coração do rei que você professa, do Senhor que você declara por aí, postando nas suas redes sociais, por meio da sua vida cristã, que Ele é teu Senhor. Esse Senhor diz, ainda há lugar, ainda tem gente que Ele está querendo que venha para a festa, mas você que ama supostamente esse Senhor, não se importa com o que está no coração dele. Faz sentido? Tem lógica? Senhor, eu te amo, mas eu estou ocupado demais para me comprometer com o que importa para o Senhor. Que amor é esse? Que espécie de amor? É assim que você ama? E é assim que você gosta de ser amado? Eu espero que, então, se estão te amando assim, eu espero que você se dê por satisfeito se é assim que você ama, porque é assim que você vai ser amado. Você sempre estará em segundo plano, na vida de todo mundo, porque o que importa, você sempre coloca em segundo plano. Você não pode esperar ter mais daquilo que você entrega. Isso não é justo. Ou é para você? Para mim não é. Não é justo você querer amar a Deus de uma maneira secundária e esperar que Ele entregue tudo para você. Isso não é evangelho, isso não encontra eco na palavra de Deus. Se nós queremos o melhor de Deus, nós já tivemos o melhor de Deus.
Não vamos agir como se Deus estivesse nos devendo alguma coisa, e você está lá passivo dizendo: Deus, se o Senhor fizer alguma coisa por mim, então eu farei alguma coisa. Pois deixa eu te dar a boa notícia: Ele fez, Ele mandou o Filho dele morrer na cruz por mim e por você. Ele já fez. O que mais você quer? O que mais? Será que isso não é suficiente para preencher o teu coração? O tanto que você é amado, amada, você ainda quer que Ele te dê mais dinheiro, te dê um casamento melhor, filhos melhores, uma profissão melhor, um conhecimento melhor? É isso que você quer? Não basta Cristo na cruz? Não basta. Ele deve ser suficiente. Suficiente. Ele é suficiente. Para aqueles que o conhecem, sabe, você sabe, aqueles que já... Irmãos, quando eu estou na presença de Deus, é como se eu dissesse: a minha alma sem Ele, ela é sedenta, ela tem sede. Eu entendo porque Jesus, em João capítulo 7, no meio da festa dos tabernáculos, Ele se levantou e disse: todos que têm sede, venham a mim e bebam. Porque a nossa alma sem Cristo, ela é sedenta, ela está sempre sentindo falta de alguma coisa. De um afeto de um homem, do afeto de uma mulher, da atenção de alguém que nós valorizamos. Mas em Cristo, meu irmão, em Cristo a gente não tem falta de nada, absolutamente nada. Quando eu me encontro na presença dEle, eu digo: Senhor, isso aqui, todos os meus sonhos, os meus desejos, até ministeriais, eu penso: Senhor, como tudo isso perde o valor. E Cristo é exatamente essa pessoa que quanto mais a gente conhece, mais as outras coisas perdem o valor. Ele é suficiente. E por ser suficiente, nós deveríamos dar uma resposta de amor a Ele, onde a gente vai buscar aquilo que Ele ama. Seus irmãos, nossos irmãos que estão perdidos, depois de dizer que ainda há lugar para o seu Senhor, entra um outro grupo na história. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os. Agora tem um grupo que vai ser obrigado a entrar na festa. Essas são as pessoas marginalizadas, aquelas que a gente não dá a mínima. Eram pessoas que ficavam fora dos muros, leprosos, pessoas que ninguém queria contato. E diz: obrigue-as a entrar, para que a minha casa fique cheia. A vontade do Senhor é ver sempre a sua casa cheia. O que nós vamos fazer? Então eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.